Olá, amigos do esporte, como vai? Começa mais uma edição do Esporte Ágil TV e estou aqui hoje com Belquice Falcão, profissional de educação física, treinadora do Pantanal sobre Rodas e um dos principais nomes quando o assunto é esporte adaptado. Quer saber mais? Então fica no vídeo. Dona Belquice, muito obrigado pela participação no Esporte Ágil. A senhora que já é de casa, né? Eu estava vendo, a senhora já tem uma série de entrevistas concedidas ao Esporte Ágil. E como que a senhora entrou nesse meio esportivo? A senhora pode falar um pouquinho dessa trajetória? Quando tudo começou, como o esporte começou na sua vida? Quando que a senhora se pegou apaixonada pelo esporte? O esporte sempre teve na minha vida, né? Porque durante a fase escolar eu fui atleta de basquete e de atletismo, né? E daí, depois que eu terminei o nível médio, eu fui para fazer educação física na Federal, né? Eu sou de Corumbá, eu tive que vir aqui para Campo Grande, fazer o vestibular, fui aprovada. E aqui em Campo Grande eu continuei jogando na minha fase universitária. Depois que terminou essa fase universitária, que eu me formei, surgiu uma perspectiva de emprego em Jardim, né, para me trabalhar num ginásio de esportes. E eu fui para lá. Fiquei 9 meses lá, trabalhando num ginásio de esporte, mexendo com ginástica, mexendo com vôlei. E depois de 9 meses, eu consegui minha transferência de volta para cá, aonde eu entrei na Secretaria de Esportes, né? E lá eu fiquei mexendo com vários, com lazer, com qualquer atividade que tivesse lá, né? Depois eu fui fazer um curso para árbitra de basquete. Então a gente para de jogar, a gente vira árbitro, mas não se afasta do esporte, né? E aí, depois surgiu a oportunidade, em 1996, de fazer para arbitragem para cadeira, basquetebol em cadeira de rodas, que eu não conhecia. E eu fui fazer o curso de arbitragem, eu atuei na arbitragem. Depois de 2 anos, que eu fui convidada por uma entidade que tinha o basquete, mas eles tinham perdido o técnico, né? E precisavam ir numa competição. Então, o falecido Mecenas, que era do Sendef, me convidou para ser técnica. Como eu já conhecia a regra, já tinha visto os meninos jogarem, né? Então, eu fui. E, a partir daí, eu estou até hoje. A senhora entrou na faculdade, na Universidade Federal, em 81, se formou em 83. Uhum. Como que a senhora avalia aqueles profissionais de educação física formados naquele tempo para os formados de hoje em dia? Naquele tempo, nossas atividades eram mais práticas e menos teóricas, né? A gente era quase um atleta, jogava de tudo e fazia de tudo, né? Hoje, eu vejo que é mais teoria e menos prática. Mas, assim, tudo que eu aprendi naquela época não mudou muita coisa. Se você acompanhar alguns cursos, algumas regras que mudaram, né? Mas, assim, não mudou muita coisa, não. Sabe? Aqueles profissionais foram bem formados naquela época, a gente é capaz de dar aula de qualquer coisa, eu falo quem trabalhou naquela época, né? Hoje é mais teoria e menos prática. A gente sabe que o esporte na família da senhora é bem forte, tanto é que os seus 2 filhos jogam basquete, um é árbitro de basquete. Eu queria que a senhora falasse um pouco do que é o basquete para a senhora. Como eu tinha 2 filhos homens, eu era separada, eu quis preenchê-los também com esporte. Em vez de eles ficarem por aí, um período eles estudavam, o outro período eles estavam no esporte. E eles escolheram o esporte. Mas como a gente vai para a quadra e leva os filhos, a gente acaba influenciando sem querer, né? Então, o mais velho, ele é árbitro de basquete, ele também mexe com adaptado, trabalha na Secretaria Municipal de Educação, na área de adaptado, e hoje ele dá aula na universidade. O caçula, ele também jogou basquete, mas hoje ele tem um concurso na prefeitura e ele é guarda municipal. Mas todos vieram junto com o esporte. A gente pode falar que a senhora se apaixonou pelo esporte adaptado? Sim, apaixonei. Hoje eu prefiro trabalhar nesta área de adaptada, apesar de eu gostei muito de dar aula, principalmente para crianças no primeiro ano, nessa parte de coordenação motora. Mas hoje, se eu tiver que escolher, é adaptada.
A senhora hoje em dia comanda uma equipe, hoje em dia não, há muito tempo a senhora já comanda a equipe, que é o Pantanal Sobre Rodas. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais desse projeto, como que ele foi se modificando ao longo dos anos. O Pantanal Sobre Rodas não era esse nome antigamente, mas ele começou o basquete com o professor Ari Bittar na Universidade Federal. O professor Ari Bittar, ele foi também o meu professor, né? Quando ele parou, e aí para a gente dar continuidade, a gente pegou até hoje, né? E a gente faz de tudo para esse esporte não terminar. É um esporte que ele tem que ter um certo investimento, ele é caro, né? E a gente está ali porque a gente gosta. Tanto eu como os meus atletas, é porque a gente é apaixonado pelo esporte. Caros, assim, que termo? A senhora fala equipamentos, manutenção das cadeiras, por exemplo? Uma cadeira hoje, ela custa em torno de R$ 5.500. Então, quando a gente adquiriu e ganhou essas cadeiras, quer dizer que hoje essas cadeiras são da Fundesporte e elas estão na minha mão para ser utilizada, né? Então, é propriedade do governo, né, para ser utilizada. Então, todo mundo falou, ganhou cadeira, está resolvido. Mas não é só a cadeira, existe a manutenção. Então, hoje um pneu custa em torno de R$ 140, tem a câmara, tem uma certa de coisa, que é caro. Precisa de uniforme, precisa de bola. Hoje uma bola de basquete custa em torno de R$ 250 cada uma. Então, se você já tem 10 bolas, são R$ 2.500. A gente precisa pagar o clube, né, a confederação, que é para a gente poder jogar um salário mínimo. A gente precisa ter despesas de alimentação, né, transporte. Somando-se tudo isso, é um valorzinho bom. Por ano, vocês viajam quantas vezes para competições nacionais? Eu sei que tem uma equipe em Dourados, né? Vocês direto fazem amistosos com eles. A gente viaja mais aqui em Mato Grosso do Sul, porque para viajar para fora é muito mais caro, né? Muito mais despesas. A gente viaja uma vez por ano no campeonato regional. Existem outros campeonatos, mas os outros campeonatos, além da gente pagar a viagem, a gente vai ter que pagar uma taxa, porque eles pagam arbitragem, e tudo isso vai ficando caro. E esse incentivo vem do poder público, do poder governamental, ou também alguns atletas têm tirado do próprio bolso em algumas situações? A gente consegue todo ano o transporte numa competição, ou seja, um ônibus, para poder levar as cadeiras de rodas também, né? Muito material, então a gente consegue um ônibus. Ano passado a gente teve a competição nossa, foi em Pinhais, né? No Paraná. Mas as outras despesas, que é para pagar a confederação um salário mínimo, alimentação durante a viagem e lá também, sai de promoções. Ou a gente faz rifa, ou a gente vai na barraquinha de festa junina, ou qualquer outra atividade para arrecadar o dinheiro para poder competir. Mas o ônibus a gente consegue do governo. E isso a gente conseguiu todos os anos. Uma das principais dificuldades, eu lembro do Pantanal Sobre Rodas, era a questão do local fixo para treinamento. Vocês treinavam no Parque Ayrton Senna e vocês conseguiram recentemente a CDB, a quadra da CDB. O que falta mais ainda para poder ter um alto rendimento nesse esporte? Então, a gente precisa, para ter uma equipe realmente de ponta, né, a gente precisaria não só treinar 2 vezes por semana, é muito pouco, treinar mais vezes durante a semana. Precisaria que esses meninos fossem fazer musculação, ter um outro fortalecimento, né? Melhorar a alimentação deles, tudo, para poder, porque é um esporte que exige muito do físico. E eles trabalham o dia inteiro, vão à noite, às vezes sem comer nada, treinar, e depois chegam na sua casa só em torno de 23 horas, né? Eles chegam em casa. Então, é muito tempo sem comer, é muito desgaste, e eles não têm ajuda nenhuma, nem para transporte, nem para nada. Eles vão sozinhos e voltam sozinhos. Como que é o processo quando um atleta novo chega lá? Como que é esse processo de adaptação? Quando um atleta chega, ou a gente abordou ele na rua, ou ele ouviu, ou um convite, né? Então, ele chega para conhecer o esporte. Aí eu pergunto se ele já praticou o esporte alguma vez ou não, se ele quer experimentar, porque você tem que ver se ele vai gostar, se ele vai ter aptidão para isso, né? A gente aplica alguns testes e aí convida ele para vir treinar, se realmente ele quer, se ele gosta,
para ele vir treinar. Como que a senhora acha que é o esporte na vida de um atleta, principalmente desses que sofreram acidente recentemente, ficaram paraplégicos? Como que a senhora acha que o esporte transforma a vida de uma pessoa? Então, a gente está vendo ultimamente aqui em Campo Grande que está aumentando muito o índice de acidente por moto, né? E também por piscina, por tiro. Então, estão aparecendo muitas pessoas adquiriram a deficiência. Antigamente, a gente conseguia chegar nessas pessoas depois de 5, 8 anos. Então, a pessoa já estava muito magoada, não queria sair de casa, né? Já estava em depressão. Hoje, a gente consegue chegar mais rápido nela e a gente vê uma reabilitação. Ela volta para a sociedade muito mais rápido, né? Ela vê que ela é capaz, que ela pode fazer outras coisas e que ela pode retornar normalmente à vida dela. Mas o esporte interfere nisso diretamente. Pelos depoimentos que eu vejo dos meus atletas, mudou a vida deles completamente. Hoje eles são outra pessoa. Eu conversei com o Jefferson, que é o capitão da equipe de vocês, que é a voz de liderança, digamos assim, da equipe. Ele me falou que, primeiro, antes de tudo, de ser um companheiro de equipe, também é um amigo que está ali por questões pessoais. O que você quiser pode contar comigo, eu vou te ajudar. Já passei pela mesma situação que você. Isso. E ali tem esse laço? Tem sim. Ele é a pessoa que me ajuda muito. Inclusive, a gente sai para visitar outras pessoas recém-acidentadas, para ver se a gente convence ela a sair de casa, ela vir praticar um esporte. E aí eu levo eles como exemplo. Eles citam o que aconteceu na vida deles, e para influenciar outras pessoas. E lá dentro também, né? Ele já foi no SARA, fazer reabilitação, então ele tem conhecimento que ele pode passar para outras pessoas do que acontece com uma pessoa que sofreu, né, um acidente. A senhora, como uma profissional da educação física, qual que é a diferença de trabalhar com uma pessoa com deficiência e sem deficiência? Para mim, trabalhar com a pessoa com deficiência, a gente vê o quanto que a gente pode ajudar diretamente, sabe, a pessoa. Uma criança que você vê que ela melhorou um pouquinho, que ela já deu um sorriso, que ele já participa de uma atividade, que já quer sair de casa, é muito gratificante, sabe? Acho que para mim e para eles. E com eles também, os adultos que não sabem o que fazer da vida, quando você vê que eles estão estudando de novo, que eles estão trabalhando, que eles estão namorando, vão adquirir uma família, quer dizer, a gente transformou a vida deles. Então, isso é a melhor coisa para a gente. Em questões de termos físicos, assim, o basquete adaptado ele precisa de mais força física, né? Até por questão da cadeira de rodas. A senhora, eu acompanhei um treino de vocês, e a senhora falou que às vezes nem dá coletivo, foca só no fundamento, no treino físico. Esse é o mais importante? Não é que é o mais importante. Nenhum atleta ele gosta muito de fazer fundamento, né? O atleta já quer jogar, quer fazer aquele bate-bola, aquele rachão, tudo mais, né? E o fundamento é muito importante, porque é ali que ele vai melhorar o drible, o arremesso, tudo que ele vai usar depois durante o jogo, né? Então, eu pego muito nisso com eles. Hoje a gente vai fazer os fundamentos e ali eu puxo mesmo, né? Eu sou a malvada ali naquele treino, né? Não dou moleza para eles. Porque o basquete exige muito de membros superiores. Então, se eu não fizer isso, eles não vão fortalecer e não vão conseguir jogar. O que a senhora acha que falta para não só o basquete, mas outros esportes paralímpicos, principalmente na Olimpíada, na Paralimpíada, serem mais visíveis? Porque a Olimpíada a gente assiste tranquilamente num canal aberto, já a Paralimpíada não. O que a senhora acha que falta? Até hoje tem gente que fala assim para mim, existe basquete? Eu não sabia que tinha essa modalidade, né? Então, por isso que a gente vai dar palestra nas universidades, a gente tenta ir, não é fácil ir, mas a gente vai fazer algumas apresentações, né? Porque a gente tem que levar as cadeiras, tem que ter uma carreta para levar, tem uma série de coisas, os meninos têm que vir
da sua casa, do seu emprego, mas a gente tenta aí que é justamente para divulgar e para as pessoas verem. A mídia acompanhar, tudo isso ajudaria a gente muito a divulgar o esporte. Qual a comparação que a senhora faz do nosso estado para o basquete adaptado de outras regiões do país? Os grandes centros, né, tem uns jogadores de primeira divisão, por exemplo, que eles já ganham para jogar. Então, eles não trabalham, então eles só se dedicam, né, ao treino. Então, um período eles fazem academia, o outro período é só a parte de quadra. Então, isso dá uma diferença muito grande dos meus atletas que trabalham o dia inteiro e à noite vão treinar 2 vezes por semana só, né? Então, a gente precisava de maiores investimentos não só do poder público, que eu sei que é muito pouco, mas dos empresários, sabe? Tem as cotas aí de pessoas com deficiência que não conseguem cumprir na empresa, às vezes tem que pagar, né, uma multa grande. Quem sabe adotando uma equipe, né, isso preencheria e nos ajudaria. Quais são os projetos futuros? Os próximos campeonatos? Vocês estão treinando para alguma competição aí? Nós temos em outubro um campeonato regional nosso que vai ser em Brasília, né, da região centro-oeste. É sul, sudeste e centro-oeste junto. E a gente está treinando para isso, para ver se a gente consegue uma vaga para a 3ª divisão. E quem quiser fazer parte do Pantanal sobre Rodas, o que a pessoa tem que fazer? Uma pessoa que está assistindo a gente fala, putz, gostei, quero fazer parte. Como que ela chega, treina? Nós estamos na terça e na quinta-feira, lá na UCDB, das 19 às 22 horas. Então, qualquer pessoa pode chegar lá e nos procurar. Eu trabalho na Fundesport também. Se alguém quiser falar comigo na Fundesport, não tem problema, pode chegar e nos procurar, ir lá assistir um treino para ver se gosta e treinar. Muito obrigado, viu? Obrigada a você. Bom, eu fico por aqui. Estive hoje com Belquice Falcão e falei sobre esporte adaptado em Mato Grosso do Sul. Quer saber mais sobre qualquer esporte em nosso estado? Acesse esporteagio.com.br. Um grande abraço e muito obrigado.